Mais uma vez estou aqui, né? Sou a professora Sara, agora explicando geometria para o 6º ano, ok? Coloquei aí no cantinho o capítulo, né? O módulo livro 2, onde vai pegar a geometria no primeiro conteúdo, a página 136, ok? Que vem falando de figuras geométricas e espaciais. E aqui eu coloquei um texto complementar do livro, tá? Para que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento sobre geometria espacial. Então, a geometria espacial estuda os objetos que possuem mais de uma dimensão e ocupam lugar no espaço. Por sua vez, esses objetos são conhecidos como sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. Conheça melhor alguns deles. Prisma, cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera são algumas dessas figuras espaciais. Dessa forma, a geometria espacial é capaz de determinar, por meio de cálculos matemáticos, o volume destes mesmos objetos, ou seja, o espaço ocupado por ele. Contudo, o estudo das estruturas das figuras espaciais e suas interrelações é determinado por alguns conceitos básicos a saber. Ponto, conceito fundamental a todos os subsequentes, uma vez que todos sejam, em última análise, formados por inúmeros pontos. Por sua vez, os pontos são infinitos e não possuem dimensão mensurável. São adimensional. Eles são adimensionais, né? Portanto, sua única propriedade garantida é a sua localização. Esses são os pontos, ok? Reta, composta por pontos e é infinita nos dois lados e determina a distância mais curta entre dois pontos determinados. Ou seja, a gente vê aonde a reta? A reta numérica, né? É uma representação também do que está sendo dito aí. E o ponto a gente também visualiza numa reta, né? Eu posso ter uma reta e nela colocar vários pontos que vão representar, por exemplo, a régua é uma reta e ela possui vários pontinhos ali que representam valores, né? Os valores inteiros, os valores decimais e até os valores fracionados. Linha possui alguma semelhança com a reta, pois é igualmente definida para cada lado. Contudo, tem a propriedade de fazer curvas e nós sobre si mesmo. Ou seja, com uma linha eu posso fazer curva e formar outras formas, formar qualquer forma geométrica através dessa linha, né? E também fazer nós nessa linha. Plano é outra estrutura infinita que se estende em todas as direções, ok? Figuras geométricas espaciais. Segue abaixo algumas das figuras geométricas espaciais mais conhecidas. O cubo vem representando aí o cubo mágico, né? O cubo é um hexaedro regular composto de 6 faces quadrangulares e 12 arestas, 8 vértices também, tá? Sendo 8 vértices que esse cubo possui. Dodecaedro, esse aqui é o dodecaedro, e ele é um poliedro regular composto de 12 faces pentagonais, 30 arestas, 20 vértices, ok? Prisma. Prisma é um poliedro composto de duas faces paralelas que formam uma base, que por sua vez podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais.
Além das faces, o prisma é composto de altura e lados, vértices e arestas, unidos por paralelogramos. Pirâmide. A pirâmide é um poliedro composto por uma base, triangular, pentagonal, quadrada, retangular, paralelogramo. Um vértice, o vértice da pirâmide, que une todas as faces laterais triangulares. Poliedro é um sólido geométrico que tem todas as superfícies planas, prismas, pirâmides e outros, tá? Esses são os poliedros. Aí eu trouxe aí a imagem para que você visse, né? Então eu tenho essa imagem, essas figuras são consideradas poliedros, e a gente vê aqui somente em figuras geométricas, mas a gente também os vê no dia a dia, né? Em potes que a mamãe tem em casa, latas que a mamãe também tem em casa, né? E várias outras coisas que a gente vê no nosso dia a dia que possui esses poliedros aí. Elementos de um poliedro. Um poliedro possui vértice, aresta e faces, bases e faces laterais. Então, ó, as faces são todas essas, né? Que seria como se fosse a cara do objeto. Então, ó, possui as duas faces de base ali na primeira figura. Os vértices, o vértice ali são essas pontinhas que ligam. A aresta são as linhas, certo? E nessa primeira figura veio determinando ali face de base e face lateral. O segundo elemento é uma pirâmide. Então mostrou ali uma vértice, que é um ponto em cima, né, que liga todas as arestas, que são os riscos dessa pirâmide, faces laterais e face de base, pois só possui uma base, né, que pode ser quadrada, pode ser aí de várias formas. Em um prisma existe duas bases. O número de faces laterais é igual ao número de lados da base. O número de arestas é o triplo do número de lados da base. E o número de vértices é igual ao dobro do número de lados da base. Então, ó, em todos eles você vai se focar no que é a base para descobrir quem são, ok? O número de faces, arestas e vértices. Na pirâmide, existe apenas uma base na pirâmide. Então, o número de faces laterais é igual ao número de lados dessa base, certo? O número de aresta é o dobro do número de lados. E o número de vértices é mais um que o número de lados da base, certo? Então, eu tenho ali, vou contar quantos números de lados a base tem, certo? E o número de vértices vai ser mais um do número de lado da base, na pirâmide no caso. Classificação de prisma e de pirâmide. Os prismas e as pirâmides classificam pelo polígono de base. Então vem aqui, ó, uma tabelinha onde eu tenho base do triângulo, prisma triangular, pirâmide triangular. Base em quadrado, eu tenho prisma quadrangular e pirâmide quadrangular. Base pentagonal, base de pentágono, eu tenho prisma pentagonal e pirâmide pentagonal. Base hexágono, prisma hexagonal, pirâmide hexagonal. Heptágono, prisma heptagonal e pirâmide heptagonal. Octágono, prisma octagonal e pirâmide octagonal. Eneágono, prisma eneagonal e pirâmide eneagonal. Decágono, prisma decagonal e pirâmide decagonal. Classificação, essa é a classificação de prisma
e de pirâmide. Os poliedros possuem os regulares e os não regulares. Isso também está no livro de vocês, tá? E aí eu trouxe um pouquinho aqui para complementar o livro. Poliedros regulares. Poliedros regulares são sólidos cujas faces são polígonos regulares e geometricamente iguais. Então vamos ver aí qual o exemplo que trouxe para a gente aí. Então, ó, tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro são sólidos platônicos, entendeu? E veio ali explicando face a face. Tetraedro possui 4 faces, cubo 6 faces, octaedro 8 faces, dodecaedro 12 faces, icosaedro 20 faces. Definição de não poliedro. Não poliedros são sólidos geométricos que têm pelo menos uma superfície curva, como o cone, o cilindro, a esfera e outros. E aí veio os desenhos para que você observe aí o que não são poliedros. Elementos de não poliedro. Um não poliedro pode ser constituído apenas por uma superfície curva, esfera, ou pode ser representado também por superfícies planas. Depende do não poliedro. Dependendo do não poliedro, poderá ter base ou faces, ok? Então você vai observar se ele é ou não poliedro, né, através da sua estrutura. E aqui tem os exemplos de não poliedros. Então eu tenho o primeiro aí, e ele possui base e superfície lateral cilindra, né? Então ele não é um poliedro. Eu tenho também um cone que possui vértice, superfície lateral e base, mas ele também não é poliedro. E um círculo, superfície curva, e não é poliedro. Então esses são alguns dos não poliedros, e no livro possui também essa questão do não poliedro. É só você ler e dar uma olhadinha lá, que também possui exemplos e até figuras do nosso dia a dia, que a gente vê, né, no cotidiano. A interseção de duas faces é chamada de aresta. Eu trouxe outra figura aqui, mostrando quem é vértice, quem é aresta e quem são as faces, tá? Então, através dessa figura, você consegue observar aí, ó, os vértices são os pontinhos de ligação, as faces são o rosto, né, a cara da figura geométrica, e as arestas são as linhas que formam essa figura. Então, as arestas ligam a figura, as arestas ligam os vértices, ok? E aí se formam as faces. Então, na página do livro de vocês, do livro 2, tá? Do livro 2, que começa com geometria, vocês vão ver lá, por exemplo, a caixa de leite, né? O formato que ela representa, a embalagem em lata, a embalagem de presente ali, que está em formato de pirâmide, lata de sardinha, embalagem de pizza, embalagem de presente. E aí vem falando sobre os poliedros e os não poliedros. Novamente, você vai observar e vai ver quem são e quem não são. Na página 139 começa com atividade, ok? E aí vocês tentem fazer a atividade da página 139, 140, 141 e 142, para ver se vocês conseguem fazer essas questões baseado no vídeo que está sendo passado para vocês e também no contexto aqui do livro, né? No que o livro vem trazendo aí para vocês.
tá? Qualquer dúvida sobre a questão da geometria, me procurem também nos horários determinados pela direção da escola, aqui através do grupo feito pela escola, para que a gente não fique com nenhuma dúvida, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e qualquer coisinha, qualquer duvidazinha, é só me chamar no WhatsApp, tá? Prestem atenção, observem o que são poliedros e o que não são poliedros, para que não tenha dúvida. Caso ainda continue com alguma dúvida sobre geometria espacial, é só falar comigo e mais na frente eu vou estar postando, né, outros vídeos para te ajudar a concluir as atividades do livro, ok? Fiquem com